Oi, pessoal, vamos voltando. Agora, nós vamos ouvir o professor Flávio Urra. Ele é psicólogo e sociólogo, mestre em psicologia social pela PUC São Paulo, especialista em violência doméstica pelo LACRE da USP, coordenador do programa E Agora José e do curso Gênero e Masculinidades. Boa tarde. Obrigado, Luciana, Matias, Isabela. Obrigado a todas aqui presentes. Eu vou falar um pouquinho do E Agora José e depois a gente abre para dialogar, né? Para tirar dúvidas, conversar um pouquinho. Foi bem legal já, a Isabela e o Matias já fizeram um bom contexto, então eu vou ficar mais na prática, no nosso dia a dia mesmo, para passar para vocês. E de vez em quando a gente, se precisar, a gente fala alguma coisa mais das teorias, né, que fundamenta a gente. Eu vou, assim, a Isabela falou bastante, né, do Coletivo Feminista. O Coletivo Feminista é um parceiro histórico nosso. Então, durante algum tempo, porque assim, o Leandro Andrade, ele era do Coletivo Feminista, ele fundou, né, o grupo de homens lá do Coletivo Feminista, e a gente teve, assim, estudamos juntos, nós fizemos na PUC São Paulo, ele fez o mestrado e o doutorado, e eu fiz o mestrado com a mesma orientadora, né, que é a professora Fúvia Rosenberg. Então a gente tem muita proximidade, a gente estudou, a gente se baseou nas mesmas teorias, então a gente tem uma base comum. E fizemos, né, várias coisas juntas. Durante um tempo, eu não sei exatamente que ano foi, as nossas equipes se reuniam. Então a gente ia lá para o Coletivo Feminista, às vezes a equipe vinha até E Agora José, e nós trocávamos experiências, a gente pensava junto, a gente pensava em práticas, em coisas que coincidiam e coisas que não coincidiam. Então a gente fez uma troca bem grande, assim. Quando nós começamos o curso de Gênero e Masculinidade também, a primeira aula que a gente fez foi em 2015, do primeiro curso que a gente fez, e o Leandro era um dos professores, o Thales também era um dos professores, então a gente sempre teve uma proximidade muito grande. Aí em 2018 foi o ano que o Leandro faleceu. E nesse ano a PUC estava produzindo um livro que a professora Silvia Pimentel estava organizando, que é esse livro aqui, Estupro, Perspectivas de Gênero, Interseccionalidade e Interdisciplinariedade. Então, a ideia da professora Silvia Pimentel era que cada núcleo da PUC mandasse um texto para compor esse livro. Então, tinha da psicologia clínica veio um texto, da psicologia social, da educação, do serviço social, cada um foi mandando um texto para lá. E aí o Leandro faleceu naquele ano, e ele era o responsável para mandar o texto da psicologia social, ele que ia mandar. E aí a professora Ana Bock, o Bruno Gonçalves, né, era aluno dela, e aí conversando, o Bruno era um dos facilitadores, não sei se o Bruno está ainda, né, mas ele era um dos facilitadores da época do Coletivo Feminista também. E aí o Bruno chamou, falou se eu não poderia terminar esse artigo, e aí a gente fez esse artigo, então eu e o Bruno, e deixamos o Leandro, então, como essa referência, até que uma homenagem para ele, assim, que a gente pegou textos que ele já tinha escrito e colocamos para fazer esse artigo que está nesse livro. Então, tem um pouco de coisa nossa que a gente pensou juntos ali naquela época. Então, eu vou ler alguns trechos desse artigo e depois falar um pouquinho da prática, né? Então, alguns consensos que a gente tinha era que o Grupo para Homens Autores de Violência contra a Mulher é um modelo de intervenção grupal que deve ter por objetivo provocar a desconstrução e a mudança dos padrões naturalizados de gênero, violência de gênero e da masculinidade hegemônica,
Então, um pouco é essa ideia que já foi falado aqui, né, tanto pela Isabela como pelo Matias, de desnaturalizar. E a gente pensa em desnaturalizar dos dois sentidos. Então, deixar de ser natural, uma coisa corriqueira, né, que acontece sempre, e também tirar o caráter de natureza também dos comportamentos masculinos, que muitas vezes tem algumas ciências mais biológicas assim que continuam ainda falando que muito do comportamento humano tem a ver com a espécie, né, com um lado animal, e são conhecimentos que a gente não compartilha. Nós acreditamos nessa linha que tudo é construção social mesmo, né? Então, o objetivo nesses grupos espera-se, por um lado, destacar e desconstruir a ideologia patriarcal machista. Então, a gente trabalha com machismo enquanto ideologia. E a gente usa o conceito de ideologia no conceito daquele de é ideológico uma frase, uma imagem simbólica, um texto, uma piada, uma música que mantém um exercício de dominação. Então, a ideologia para nós, a ideologia está ligada à dominação para nós, né? Esse teórico que a gente usa, que é o John Thompson, a gente usa a ideologia desse critério. Então, a gente sabe que, às vezes, até falam, né, que nós fazemos ideologia de gênero, né? Como se gênero fosse assim, um conjunto de ideias sobre gênero seria uma ideologia. Então, a gente não pactua dessa leitura de ideologia enquanto uma coisa neutra. A gente trabalha numa linha teórica que ideologia supõe uma manutenção de uma situação de dominação. Pode ser dominação de classe, dominação de raça, dominação de gênero, dominação religiosa, mas a ideologia para nós tem uma dominação que está sendo escondida ali. E na ideologia a gente não percebe esse sistema de dominação. Então essa é a linha que a gente trabalha, então, enquanto uma ideologia patriarcal machista. Mesmo no mestrado, quando eu fiz o mestrado, a ideia era essa, a gente pesquisava discursos, no meu caso eu pesquisei pediatras, então discursos de pediatras, e a gente ia pegando esses discursos, o meu mestrado que eu fiz foi sobre creche, assim, qual que é o discurso que os pediatras têm sobre creche e cuidado dos bebês. A gente conceitou o bebê como de 0 a 2 anos, então qual a visão dos pediatras sobre isso? E a gente foi constatando, né, na pesquisa que eles têm um discurso puramente ideológico, o discurso dos pediatras, é ideológico, não é baseado em textos, não é baseado em estudos, em pesquisas, não. São ideologia que eles têm na vida pessoal deles, que eles colocam nos discursos. Então, a gente usa essa ferramenta, pensando no que esse discurso que os homens trazem para nós ali no grupo de homens é um discurso ideológico, porque ele está tentando manter uma dominação dos homens sobre as mulheres. Então, esse é o nosso jeito. E, por outro lado, apresentar e possibilitar a construção individual e coletiva de processos de socialização que tem como referência a equidade de gênero e a formação de novas masculinidades. Então, a gente tem um pouco a gente acredita que essa prática, que essas reflexões que a gente produz ali num processo educativo com eles, vai produzir mudanças, tanto na vida pessoal desse homem, como no coletivo de homens. Que o objetivo nosso maior é esse, é que haja uma mudança das práticas sociais, né? A gente espera isso dos grupos reflexivos. Então, algumas coisas que a Isabela colocou também, que a gente não trabalha com os homens, não são agressores. Assim, e é bom a gente diferenciar, que nem nós estamos aqui na Casa da Mulher, né? Que quando a gente trabalha com as mulheres que sofrem violência contra a mulher, é agressor mesmo. É agressor mesmo. A gente vai falar do agressor e ela tem que sair e tem que preservar a vida mesmo. Então, é agressor. Agora, quando você vai atuar com os homens, a gente muda a estratégia. Você vai atuar com os homens. Então, se você falar que ele vai estar frequentando um grupo de agressores, você estigmatiza o grupo e não fica um grupo atrativo para os homens frequentarem. Então, a gente usa, quando trabalha com eles, autores de violência. Então, temos que reconhecer que a agressão é desencadeada por diversos estímulos e que, na sua maioria, não determina a identidade de uma pessoa. Há de se pensar que o homem incorreu em um ato agressivo, ele cometeu um crime, mas aquilo não define a personalidade dele, sabe? Aquilo não é a identidade dele, o ser agressor.
E, inclusive no grupo, a gente tem várias vezes homens que a gente não entende, né? A gente olha para aquele homem e fala, nossa, eu não consigo imaginar esse homem praticando uma violência. Aí depois você vai saber do caso, ele quase matou a mulher. E a gente, olhando assim para ele, a gente não suspeitaria, né? Seria um homem acima de qualquer suspeita. E, aliás, é esses os homens que a gente tem lá. Que às vezes a gente faz, quando a gente usa, né, os agressores no atendimento com as mulheres, muitas vezes a gente fica imaginando os monstros lá, do Datena, né? Aqueles monstros, aqueles homens. E chega lá, não é. Tá lá homens do nosso dia a dia, assim. Aquele homem podia ser meu sobrinho, podia ser meu irmão, podia ser meu filho. São homens comuns que estão ali. Então, aquilo que a Isabela falou também, que a gente evita usar recuperação e reabilitação, apesar da lei estar dito assim, porque a gente pressupõe aquilo que a Isabela falou, não tem um lugar onde ele esteve e a gente vai fazer ele voltar novamente, reabilitar, né? Reabilitação pressupõe isso, ele estava bem, vamos pensar numa reabilitação de saúde. Ele estava com saúde, adoeceu e a gente vai reabilitar esse homem. E não existe esse lugar perdido, porque de fato nós homens, toda a nossa educação, toda a nossa trajetória de vida é machista. A gente não tem um lugar não machista para comparecer. Então a gente tem, internamente a gente tem. Internamente a gente tem toda a nossa porção feminina, né, todos os nossos lado humano, né, humano, que a nossa cultura chama de feminino, mas que a gente não usa esse lado feminino porque a cultura não permite, a cultura discrimina todo homem que se aproxima muito do feminino interno. Então, a gente não consegue exercer esse lado e a gente vai se desumanizando, né, que o machismo ele desumaniza, ele vai tornando esse homem uma pessoa desumana. E muitas vezes você faz esse trabalho com os homens e ele, aos poucos, ele começa a resgatar esse feminino dele e ele, de repente, começa a circular por esse lugar que ele não estava podendo circular, né, na cultura. Eu fico lembrando da minha vida, todos os espaços que eu frequentei de homens eram espaços machistas. Todos. Não tem nenhum espaço que eu consigo me lembrar que não era machista. Todos são atravessados pelo machismo. E eu lembro de situações, até eu lembro de nem vou contar aqui não, mas no mestrado teve uma experiência horrível com os outros meninos que tinham uma postura extremamente machista também. Então não tem a ver com formação, não tem a ver com... tem a ver com o jeito que o machismo é estruturado mesmo na nossa cultura, né? Então, sobre a questão do grupo como espaço de recuperação, a perspectiva sociohistórica aponta que não há algo natural, internalizado ou aprendido que tenha sido perdido. Então, de fato, a gente vai colocar para esse homem um outro lugar, um novo lugar para ele estar. Um novo jeito de ser homem, que não precisa passar pelo machismo e o patriarcado. Não é doença, então deve-se estranhar e questionar a patologização individualizada da violência. Quando a violência é sintoma de patologia, esta deve ser tratada, mas esse tratamento deve atentar para a naturalização do discurso, que a priori estigmatiza e marginaliza segmentos da sociedade. Então tem uma série de questões assim, né, que se a gente começa a achar que é uma patologia, então a solução seria individual, né, seria um problema individual, e a solução também seria talvez uma psicoterapia, alguma coisa individual. Eu sou psicólogo também atendo clinicamente. Aliás, está interessante agora porque eu lembro que anos atrás só tinha clientes mulheres, né? Só as mulheres queriam fazer terapia. E hoje eu só atendo homens. É muito interessante. Só atendo homens, toda a clínica são homens que estão vindo. Mas eu acho que nessa questão da violência, o grupo funciona muito melhor que a terapia. Funciona muito melhor. Eu acho que o grupo ali, porque eu acredito que a nossa experiência de ser homem, ela é construída no grupo de homens. A gente aprende o machismo no grupo de homens. Então, quando você tem um grupo ali de homens que se propõe a ser menos machista, você começa a afetar esse homem para que ele seja menos machista também. Então, o coletivo pressiona esse homem. Porque nós homens, assim, a professora Valesca Zanello coloca isso, né, naquele livro que ela tem da Prateleira do Amor, que o machismo, ele dita o comportamento das mulheres, ele dita como as mulheres devem ser, o que as mulheres devem fazer, e dita o que os homens devem fazer também. Então, o machismo, os homens ditam o comportamento, então, os homens são muito preocupados do que os outros homens estão pensando dele.
Então, os homens não se preocupam muito com o que as mulheres estão pensando dele. Eles se preocupam com o que os homens estão pensando. O que estão achando, né? Será que estão achando que eu sou gay? Será que estão achando que eu tenho uma prática machista? Então, assim, os homens se baseiam nesse comportamento dos homens. Então, ali, no grupo de homens, ele vai estar muito atento no que os outros homens estão, principalmente no grupo presencial. Que a gente tem os grupos online também, né? Que o Matias comentou. E no grupo online, eu acho que a falta do corpo, o corpo não está ali presente, ele muda um pouco. Mas a pressão do grupo físico, assim, dos homens, ele é muito potente, né? A gente sente, até a gente sente, né? Aquela pressão do grupo de homens. E outra questão, essa questão da estigmatização, é porque às vezes a gente usa expressões assim, ele é um louco, ele é um psicopata. E isso, muitas vezes, você está discriminando a população da saúde mental. Porque muitas vezes os usuários de saúde mental, eu já trabalhei, né, com a saúde mental, no movimento antimanicomial, e tinha muitas pessoas psicopatas, esquizofrênicos ali, que não cometiam violência, nunca tinham cometido violência. Então, você estigmatiza que é essa população que comete violência também, né? Não é autoajuda. Então, a ideia de que o sujeito não precisa da ajuda de ninguém e de que é capaz de resolver sozinho, típico, né, machista, de que essa é uma das características fortes da sociedade contemporânea e que encontramos no dia a dia do trabalho com homens. Então, os homens têm muito isso, o homem não pede ajuda, né? O homem pode estar perdido, não pergunta para ninguém, porque é um sinal de fragilidade e ele achar que ele não é autossuficiente, capaz de resolver qualquer coisa sobre qualquer assunto, né? Então, e os homens muitas vezes chegam no grupo achando que não precisam de ajuda de ninguém. Isso é muito forte. E naquele livro lá, naquele filme, O Silêncio dos Homens, ou É Preciso Falar com os Homens, eu não sei qual dos deles agora, o Benedito Medrado tem uma fala muito legal, que ele tem assim, ele fala que um homem querer sair do machismo sozinho, sem a ajuda de ninguém, é como se ele estivesse tentando sair do buraco puxando o próprio cabelo. Então ele está tentando sair do buraco lá. E é uma imagem bacana, porque, de fato, a experiência tem mostrado que um homem não consegue deixar de ser machista sozinho. Ele vai precisar de ajuda. Ou se ele começa a frequentar o movimento feminista, né, se ele pode ler feminismo, se ele pode ouvir sobre feminismo, ele pode sair, ou nessa experiência do grupo de homens, que ele consegue sair também do campo machista. Sair não, pelo menos se tornar menos machista, né? Que a gente também tem uma leitura que não dá para um homem não ser machista. Não tem como a gente não ser machista. Porque a sociedade é estruturada no machismo e o machismo dá mais poder para os homens. Então isso não tem como você sair disso. Mesmo a gente fazendo essa fala aqui que eu estou fazendo com vocês, o fato de ser homem me atravessa e me dá privilégio, me dá prestígio. Então, vocês me ouvem de uma forma que é atravessada pelo gênero, né? Então, não tem como eu sair desse campo machista. Agora, o que a gente faz é a gente usa esse privilégio de ser homem para falar com eles, para dizer para eles, e com essa perspectiva que talvez eles se tornem menos machistas, como a gente luta também para ser menos machista, é uma luta diária. A gente está o tempo todo, a gente está atento, né, para os nossos atos, para as nossas falas, para a gente não escorregar para o machismo. Então a gente trabalha numa lógica, a gente é contrário à detenção. Então eu mesmo sou abolicionista penal, né? Eu acho que tinha que não existir prisão, tinha que pensar em outros meios de educar as pessoas, mas eu sou contra a prisão. E a gente pensar que a experiência que a gente tem nesse caso dos homens que cometeram violência contra a mulher, as experiências dos homens que são presos geralmente acaba piorando, porque o sistema prisional, todo o espaço só de homens é pior. Então a Fundação Casa é ruim, um internato de padres, o exército, qualquer lugar que deixa só homens, esse lugar fica pior, por causa da cultura machista. Então a prisão só aumenta o machismo. A gente tem vários homens que são presos e depois vêm para o grupo. Mas a experiência é negativa, não acho que seja bom, não. Então, nesse contexto de ressignificação,
as medidas socioeducativas são um importante recurso pedagógico e de reparo aos danos. Com a responsabilização dos homens, é possível a construção de novas referências das relações sociais por meio da educação. Então, o que a gente faz com eles é educação mesmo, é um sistema, é um processo educativo que a gente faz com eles. A gente procura, e dentro daquilo que a Isabela também comentou, eu não acredito em educação sem afeto. Então, se a pessoa, só a gente lembrar, né, dos professores que a gente gostava, era aquela matéria que a gente ia bem. Então, acho que se você consegue estabelecer com ele ali um vínculo, ouvir o que ele tem para falar, mesmo que você não concorde, mas a gente ouve o que ele tem para falar, aí ouve com afeto, ouve com cuidado, essa ideia, né, do Matias, do cuidado, né, essa ética do cuidado. Então, a gente tem todo esse cuidado com eles para que ele possa se transformar. A gente dá as ferramentas, né, possibilidades para ele se transformar. E nesse jeito. É um trabalho exclusivo em grupo, então o processo é exclusivamente grupal e é pelo debate coletivo e na troca com seus pares que os processos de reconhecimento da cultura patriarcal machista na sua vida e na sua formação pode acontecer. Então a gente acredita que, assim, a gente tem um momento, depois eu vou falar das dinâmicas que a gente usa, mas a gente tem sempre uma proposta assim, a gente faz pequenos grupos, grupos com 3 homens, com 3 homens, com 3 homens, dá um tema para eles discutem entre eles aquilo, e eu acho que esse momento é o momento mais rico do grupo. Esse momento que eles estão só entre eles conversando, falando, ouvindo. É muitas vezes o primeiro momento que eles entram num momento, isso que a Isabela chamou a atenção, que eles aprendem a pensar. Porque tem muitos homens que quando eles chegam, ele não sabe pensar. Ele não pensa, ele não é capaz de elaborar um discurso próprio. É igual aquela coisa do Facebook, que você fica reproduzindo mensagens, né? Chega uma mensagem, você reproduz, chega uma mensagem, você reproduz. A pessoa não consegue construir uma mensagem própria dela. Então eles chegam desse jeito. Eles chegam falando jargões, pensamentos comuns ali entre eles. E nesse exercício de reflexão, muitas vezes você começa a ver esse homem aprender a pensar, a dizer uma frase, construir uma frase que ele mesmo pensou, ter uma ideia que ele não tinha ainda. Então, a gente acredita que esse processo de reflexão ali, do pequeno grupo, dele ouvir o outro e ele falar para o outro, é nesse movimento que ele vai aprendendo a refletir. Depois a gente pede para cada homem desse apresentar o que eles discutiram naquele pequeno grupo, aí todos os grupos apresentam e a gente abre um debate, faz perguntas, evita aquela cilada, né, que o Matias falou da gente fazer palestra, porque isso às vezes é tentador, né? Às vezes o homem faz aquela pergunta tão, né, nossa, agora eu vou falar aqui, mas a gente evita, né, fazer essa palestra, porque não é ela que vai dar efeito, né? A palestra não vai dar efeito. O que vai dar efeito é ali ele ser capaz de pensar. E a gente acredita que esse processo grupal fornece isso, né? Então, o grupo reflexivo de homens contribui para a conscientização dos autores de violência sobre a violência de gênero como uma violação dos direitos humanos das mulheres e para a responsabilização desses pela violência cometida. Então, esse é o nosso objetivo, que ele se responsabilize. Porque eles chegam o tempo todo dizendo que são vítimas, né? As mulheres são culpadas. Eu lembro de uma amiga que fez o curso, a gente dá um curso, né, de gênero e masculinidade, para a Isabela é uma das professoras, inclusive, que a gente procura ensinar as pessoas a fazer grupos reflexivos de homens. E uma aluna que fez o curso é uma psicóloga lá de Brasília, que trabalha no presídio lá da Papuda, com homens que cometeram feminicídio. E ela está aplicando nossa metodologia lá dentro do presídio, com esses homens. E ela disse assim, que um homem virou para ela e falou assim, aquela mulher acabou com a minha vida. Ele falou, aquela mulher acabou com a minha vida. Então, assim, você vê, ele está ali porque ele matou a mulher, ele cometeu feminicídio, e ela que acabou com a vida dele. E é um pouco disso que eles acham. Eles acham que essa mulher que é culpada. Ele não consegue pensar nisso, né, nele como responsável pela vida dele. Se ele está naquela relação, ele escolheu estar naquela relação, se ele não consegue ver isso, né? Ele acha que ele está ali só como respondendo a consequências, não se vê como sujeito, né? Não se vê como uma pessoa capaz de produzir consequências. Então
eles são muito... E a gente procura fazer ele aos poucos. Aos poucos, eles se responsabilizando, com muita paciência, porque a gente sabe que não adianta a gente fazer um enfrentamento com esse homem, assim, de primeira, sabe? A primeira fala machista dele, a gente vai devagar, sabe? Ele chegou lá, sabe que a gente vai ter vários dias para trabalhar com ele, então não precisa ter pressa. O mais importante é fazer esse vínculo, é deixar ele falar, ele pegar confiança no grupo, ele ouvir os outros homens, e ter paciência que ele vai... E às vezes, gente, é coisa básica. Muitas vezes esses homens, a gente tem que dizer coisas básicas para eles, porque eles não sabem mesmo, não sabem. Muitas vezes eles não sabem outra forma de ser homem, a não ser essa forma meio ausente, né, meio flutuante, né, que os homens têm, que parece que não está no lugar, parece que ele está sempre meio flutuando, assim, né. Então e a gente precisa muitas vezes trazer esse homem, falar diretamente para ele, olha, você já tentou fazer isso? Você já pensou em fazer isso? E ouvir os outros homens, a gente chama os outros homens para colaborar, né? Ele conta alguma coisa assim. Aí você pensa, quem aqui pode falar alguma sugestão para ele? Aí ele fala, olha, eu faço assim, tal, tal, tal. Aí o outro fala, eu faço assim. Então, procurar orientar mesmo, porque eles não têm muito repertório. Eles não têm muito repertório no campo humano. No campo machista tem um repertório variado, né? Repertório variado que eu digo é falar de futebol, de mulher, de carro e de política. Assim, esses são os repertórios. Mas não tem repertório para falar de sentimento, para falar de carinho, de troca. Então, eles não têm. Agora um pouquinho mais do programa Agora, José. Quando a gente começou, era uma política pública. Então, a gente tinha na cidade de Santo André uma Secretaria de Política para Mulheres. Essa Secretaria de Política para Mulheres articulou, junto com o Judiciário, que ali a gente tem a juíza e a Secretária de Política para Mulheres, e elas conseguiram articular na cidade, e aí me convidaram para montar o grupo na cidade. Então, foi uma articulação da prefeitura. A gente fez os grupos reflexivos lá durante a gestão, então nós começamos em 2014 e depois terminamos a gestão. Quando trocou a gestão, o prefeito que entrou fechou a Secretaria de Política para Mulheres e ele tinha até uma fala assim, me provem que essa secretaria serviu para alguma coisa que eu mantenho ela. Mas aí ele fechou e eu fiz até uma reunião, fui fazer uma reunião com o secretário lá de assistência, e ele falou, não, se vocês quiserem continuar fazendo o grupo, pode fazer, mas sem nenhum recurso, nenhuma contrapartida, nem nada. Então, nós continuamos fazendo o grupo, só que a gente se desvinculou da prefeitura, a gente passou a ser gerido por uma associação da sociedade civil. É uma ONG que eu fiz parte da fundação, a ONG se chama Entre Nós, Assessoria, Educação e Pesquisa. Então, essa ONG já tinha, quando a gente fundou essa ONG, já era essa proposta de trabalhar com questões de gênero, trabalhar na luta por autonomia das mulheres e trabalhar na sensibilização de homens. Então, já tinha esse foco lá na origem da ONG. E aí, daí, então, desde 2017, a gente passou a ser organizado por essa OSC. Teve algumas vantagens. Sabe, eu acho que o fato de ser uma OSC permitiu a gente ampliar o trabalho. Por exemplo, a gente fazer grupo online, que eu não imagino se a gente, dentro da prefeitura, conseguiria fazer grupos online, né? Eu acho que a gente começou a fazer cursos, hoje tem pessoas do Brasil inteiro, a gente tem facilitadores que estão com a gente de outras cidades do Brasil. Então, a gente conseguiu ampliar muito o nosso trabalho. E, então, teve esse benefício. É lógico que tem a perda, que é essa perda de ter uma política pública, né? Isso que a gente fala, pô, era tão legal ter uma política pública oficial, né? E a gente não tem o mesmo respaldo que tem a prefeitura. Por exemplo, se a gente encaminhar um homem para algum serviço da rede, sempre acaba sendo um arranjo interno ali do que a gente não tem apoio da rede para poder fazer isso. Mas na época, e uma parceira que a gente tem em Santo André, que é muito legal, que é essa Secretaria da Administração Penitenciária, que cuida das penas alternativas. Porque lá em Santo André, quando o homem
ele é condenado pelo sursis. Sursis é a suspensão condicional da pena. Então a juíza às vezes aplica o sursis, ela chama esse homem e fala, olha, eu suspendo a sua pena se você for para esse grupo reflexivo de homens aqui. E dá umas condicionalidades para ele. Então muitas vezes o homem aceita, e se ele aceita, ela encaminha ele lá para a central de penas, e a central de penas é que encaminha ele para nós. Então a central de penas é um órgão do Estado, então se a gente tem algum problema com esse homem que veio da central de penas, dá para a gente pedir ajuda para a central. Então a gente liga, a gente já teve casos, assim, por exemplo, o alcoolismo, o homem que começa a chegar embriagado nos grupos, aí a gente pede para a central de penas, olha, dá para vocês fazerem esse homem, passar a pena dele para ele frequentar o CAPS AD? Então ele chama e a pena dele fica frequentar o CAPS AD. A gente já teve um homem que surtou no grupo. Então ele estava super bem o processo dele, de repente ele chegou lá na semana seguinte e não falava mais coisa com coisa. Falava mais coisa com coisa. Então, aí a gente encaminhou ele para a central de penas e passaram ele para um atendimento psicológico. Então a central de penas consegue fazer isso. Mas os homens que chegam da central de penas são poucos hoje, diante do número que a gente atende. Então, a maioria a gente não entra pela central de penas. Mas é uma parceria importante. Então, o programa completou 10 anos. O primeiro grupo de homens a gente fez lá em 22 de outubro de 2014. E como o nosso grupo é aberto e permanente, todas essas quarta-feiras, desde 2014, a gente faz grupos de homens. Então, toda quarta-feira tem grupos de homens. A gente só para nesse recesso do fim do ano, que vai de 20 de dezembro a 5 de janeiro. Mas o restante do ano a gente tem feito, então, os grupos sem parar, né? Atualmente nós temos 15 facilitadores homens e 5 facilitadoras mulheres. Isso graças muito à Isabela, que a Isabela sempre defendeu, né, que a gente tivesse facilitadoras mulheres. E ela dá uma aula sobre isso no curso. A gente tem muitas mulheres que procuram. E hoje em dia a gente tem algumas facilitadoras, e facilitadoras muito boas até, viu, gente? Impressionante. Assim, a gente tinha essa coisa, né, das mulheres não serem facilitadoras, porque a gente achava que o vínculo do homem com o homem, né, ia propiciar, mas tem mulheres que são muito boas, assim, facilitadoras muito boas mesmo. Então, assim, eu ainda defendo bastante a participação de homens, eu sempre procuro trazer mais homens para o grupo, porque eu acho que esses homens que são facilitadores se tornam homens melhores. Então, quanto mais homens a gente conseguir trazer, mais eles vão se tornando homens melhores ali, vão melhorando enquanto ser humano, né? E as mulheres têm contribuído muito nisso também, as facilitadoras têm contribuído muito nesse processo de... mas é muito difícil a gente comparar mesmo, né? Eu acredito que as mulheres que vão ser facilitadoras têm um repertório muito maior, já leram muito mais sobre feminismo, tem muito mais referência do que os homens facilitadores ali que a gente tem, né? Então é diferente mesmo. A gente tem bastante estagiário de psicologia, tem muitos estagiários que fazem com a gente, estagiários e estagiárias, e muitos ficam depois, eles fazem o estágio e depois ficam no programa como facilitadores. A gente tem esse curso, então, o curso de Gênero e Masculinidade, que é um curso que a gente faz anual, desde 2015, a gente faz esse curso. E depois, quando entrou a pandemia, em 2020, a gente fez ele online, e de lá para cá tem sido online. A gente achou que o online ele facilita várias questões, e consegue ampliar, né? Então pessoas do Brasil inteiro fazem. Então a gente manteve ele online, e de vez em quando tem uma experiência mais presencial. E também no curso, a gente no começo só tinha só para homens, né? Que a ideia do curso é assim, deixa eu contar um pouquinho para vocês dessa ideia, né? O primeiro grupo de homens que a gente montou foi em Santo André. A gente montou um grupo em 2004, que era os homens ainda que cometiam violência contra a mulher, eles entravam pela Lei 9.099, que era essa lei, ainda tem até hoje, é uma lei que é usada para, por exemplo, se a mulher bate no homem, ele vai dar queixa, ele vai colocar na Lei 9.099. Se um homem que bate em outro homem, uma discussão de trânsito, cai nessa Lei 9.099. A Lei 9.099, ela assim, no começo,
ela assim desbanaliza um pouco a violência, porque as penas são muito insignificantes. As penas, às vezes, era esse homem dar uma cesta básica, né? Então, às vezes, corria o processo, todo aquele processo demorava 2 anos, aí a pena era ele dar uma cesta básica para uma entidade. Então, esvaziava totalmente o trabalho. Eu trabalhava numa ONG, que eu conheci lá o Sérgio Barbosa, que também atua com a gente, comigo, com a Isabela, ele também é professor do curso. E o Sérgio já tinha um material nessa ONG sobre masculinidade muito grande, era um material muito rico que o Sérgio tinha. Eu entrei nessa ONG em 2001, então na época, quando veio a campanha do Laço Branco para o Brasil, então eu tive essa oportunidade de estar lá discutindo a implantação da campanha do Laço Branco no Brasil. Estava ali com as principais referências que a gente tinha no país, então a gente foi fazer reunião em Recife, fazer reunião no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então eu conheci esses caras, né, que estavam fazendo esse trabalho e me encantei pelo trabalho, né, pela essa ideia de trabalhar com os homens. E aí no Rio de Janeiro tinha uma experiência que o NOS implantou uma política estadual em 2002 para atender os homens condenados pela lei, ainda na lei 9.099 também. Só que teve logo os grupos de homens. Então chegou a passar pelo estado do Rio, 500 homens chegaram a passar ali por grupos reflexivos de homens. Então era uma experiência que já foi implantada naquela época. E a gente acreditava que ia ser um modelo que ia ser seguido, né, que ia ser implantado nos outros estados também. Em 2001 a gente estava achando que tudo ia se resolver rapidamente, né? Em 10 anos a gente ia ter tudo. E não foi isso que aconteceu, né? A experiência nossa que a coisa foi desmontando, né? Ao invés de montar, ela foi desmontando. E aí a gente, quando teve esse material que o Sérgio tinha na ONG, todo esse material rico, tinha uma apostila lá que era de um grupo da Nicarágua chamado Canteira. Era o tempo do Xerox, né, que a gente tinha aquele monte de texto grampeado, assim. E aí a gente pegou esse material, na época era eu e o Leandro Mazo, que hoje trabalha no CRAS da Praia Grande, mas o Leandro Mazo e eu eram os 2 homens que estavam ali num programa da Prefeitura de Santo André para discutir masculinidades. A gente já foi contratado com essa visão mesmo, que tinha que se discutir violência contra a mulher com os homens, a gente tinha que discutir isso. Então a gente fazia esse trabalho, e aí nós pegamos então essa cartilha, fizemos uma tradução dela, e ela era uma cartilha que tinha 10 oficinas para ser aplicadas nos homens. E aí a primeira vez que a gente aplicou foi na Guarda Municipal de Santo André. Então no ano de 2002, foi feito um concurso lá dos guardas, que entraram 50 guardas municipais, e a gente foi lá então convidado, a gente articulou dentro da prefeitura, para entrar na formação desses guardas. Então eles tinham formação, até era muito interessante que depois da nossa aula eles treinavam tiro. A gente fazia essa aula, a próxima aula era a aula de tiro. Mas era muito legal essa convivência, que era 50 guardas, 50 homens, e a gente aplicou essa metodologia nesses homens. Aplicou durante 2 semanas, acho que está chovendo, né? Acho que 2 semanas a gente aplicou nesses guardas, e o efeito foi muito bom, gente. Era uma coisa impressionante o efeito dessa dinâmica com esses guardas, que é essa dinâmica que eu falei para vocês, depois para discutir em pequeno grupo, apresentar, faz o debate. Mas no final, quando a gente estava terminando, ele já estava com umas falas muito boas, assim, sabe? Fala sobre direitos humanos, fala identificando as violências que aconteciam ali dentro da guarda, reconhecendo que alguns homens ali dos guardas sofriam bullying dos outros. Então foi muito legal. Então a gente viu que tinha uma ferramenta muito boa na mão, uma metodologia muito boa, mas você vê, desde 2002, a nossa dificuldade foi sempre ter os homens para aplicar essa metodologia. A gente não tinha, nunca teve grupo de homens, a gente não conseguia montar um grupo de homens. Então a gente passou todo esse tempo com metodologia, a gente foi aprimorando a metodologia, eu fui fazendo grupos de homens em outras cidades, então onde que eu ia trabalhar, eu acabava montando um grupo de homens. Eu fui trabalhar num CRAS em Diadema, e a gente implantou um grupo de homens lá em Diadema. Eu fui chamado para fazer um trabalho com os homens de São Bernardo, aí a gente implantou o grupo de homens em São Bernardo. Então, onde que eu ia? Em Santo André, eu fui trabalhar num programa que atendia abuso de crianças e adolescentes, abuso sexual.
Aí eu acabei montando um grupo com os homens também. Então, tem sido... A gente foi montando um instrumento, uma ferramenta para trabalhar com homens. Só em 2014, se vê, passou lá 2003, 2004, mais de 10 anos depois que a gente conseguiu implantar o grupo de homens, com esse combinado que a juíza ia mandar os homens para eles virem compulsoriamente. Aí a gente tinha ali a Maria da Penha, tinha lá a juíza, então a gente conseguiu, implantou o grupo. E esses homens, apesar deles virem, né, às vezes a gente tem essa fala também, Matias, assim, que acham, mas funciona se ele está ali obrigado, né? A gente fez, funciona. Ele não estaria ali de outro jeito. Ele não estaria ali de outro jeito. Tanto que a gente tem essa dificuldade, quando a gente convida alguns homens, ou tem homens que vão de demanda espontânea. Tem alguns homens que nos procuram, falam, olha, eu quero participar aí desse grupo e tal. É difícil aderir. Os homens não aderem. Tem muita dificuldade. Então, se você não fizer de um jeito onde ele está ali obrigado, você não consegue convencer esse homem para estar ali. E olha, às vezes eu sou convidado, né? Outro dia um rapaz convidou de um grupo de amigos. Ele falou, olha, eu tenho um grupo de amigos que a gente se reúne de 15 em 15 dias pela internet. Vamos lá ver se eles topam a gente fazer esse... E eu fui lá, fiz uma reunião com eles, falei com eles, mas não quiseram fazer o processo com a gente. Então, assim, é muito difícil a adesão dos homens. Então, a gente teve a estratégia do grupo de homens e a outra estratégia foi o curso de gênero e masculinidade. Porque o que a gente fez como estratégia? Vamos convidar esses homens para fazer um curso. Porque aí, fazer um curso, eles vêm. Então, a gente convidou, a gente articulava com as prefeituras, ligava para a prefeitura lá de Mauá, vocês têm alguns homens que vocês podem mandar para a gente para fazer o curso? São Bernardo, Santo André. E a gente montou uma turma de mais ou menos 50 homens e aplicamos a mesma metodologia. Aquela que a gente fazia lá com os homens autores de violência, fizemos com esses homens também que, teoricamente, não tinham cometido violência contra a mulher. E o resultado é muito parecido. Chega no final, esses homens dizendo assim para nós, olha, eu entrei aqui para fazer esse curso, eu tinha certeza que eu não era machista. Eu tinha certeza. E aí, fazendo as dinâmicas, ele foi reconhecendo os machismos, reconhecendo. Então, a gente usa essas duas estratégias, os homens apenados e o curso. Quando a gente foi fazer o curso virtual, então a gente já tinha uma demanda muito grande de mulheres querendo fazer o curso, de mulheres querendo ser facilitadoras também. Aí a gente abriu. A gente falou, vamos fazer uma experiência, vamos abrir o curso, e se der tudo certo, a gente passa a fazer assim, e deu. A experiência foi muito boa. Foi muito boa assim, no sentido dos homens ouvirem as mulheres também, sabe? Dos homens ouvirem as violências que as mulheres sofrem, contadas por elas mesmas ali, né? Naquele grupo de homens. E foi bom para elas ouvirem os homens também e perceber as violências que esse homem também sofreu no processo dele. Então, fez bem para todo mundo. Sobre os grupos. A gente tem 5 grupos que são online, que a gente faz por plataformas. Então, Google Meet, Jitsi, Zoom. Cada facilitador escolhe uma plataforma lá. A maioria desses grupos é de quarta-feira à noite, é de quarta-feira às 19h30. Sempre a gente tem 2 ou 3 facilitadores por grupo. Então, e às vezes alguns estagiários ou aprendizes também. A gente evita ficar só um facilitador sozinho. E aí esses grupos online são grupos de 2 horas, que a gente adaptou as dinâmicas que a gente usava no presencial, adaptou para o virtual. Tem um pouco isso que o Matias chamou a atenção, que você tem que estar um pouco mais ligado no grupo virtual, o tempo todo falando o nome desse homem, chamando, perguntando para ele se ele entendeu o que você falou, falando para ele repetir. O tempo todo você tem que ficar acionando um pouco mais, porque eles ficam meio flutuantes assim, né? Essa exigência a gente faz, que ele tem que estar num local, um local privado, então ele não pode estar em local público. De vez em quando entra um lá, já entrou homem dentro da igreja, já entrou homem dentro do boteco, né? De vez em quando aparecem umas coisas assim, mas a gente pede para ele sair, a gente derruba a conexão dele para falando, olha, você tem que estar sozinho. A gente tem muitos caminhoneiros que estão na estrada e param no posto de gasolina e aí a gente faz o grupo. Então tem casos assim, ou o homem está no horário de trabalho dele, mas ele tem autorização para entrar no grupo. Então a gente tem várias situações com esses grupos online.
A gente tem muitos homens, então, que vêm no Sursis. A gente gosta mais do Sursis, gente. O Sursis é legal porque é bem interessante, assim, porque, de fato, um homem que é condenado a uma pena inferior a 2 anos, ele não sofreria qualquer pena. Então, às vezes a gente tem essa fantasia que esses homens seriam presos. Se ele não for para o grupo, ele pode ser preso. Mas ele, de fato, não iria preso. O máximo que ia acontecer com esse homem, ele tem a carteirinha que ele tem que ir lá todo mês carimbar. Ele vai lá na prefeitura, no fórum e carimba a carteirinha. Essa seria a pena dele. Só que com o Sursis a gente consegue obrigar esse homem a participar do grupo e o homem tem 2 anos para cumprir o Sursis. Então, de certa forma, a gente tem esse homem à disposição por 2 anos para a gente poder fazer trabalhos com ele. Então, ele é muito eficaz. A parte ruim do Sursis é que são penas que já aconteceram há 2, 3 anos atrás. Então, às vezes, ele já saiu daquela situação de violência, ou ele já reatou com a companheiro, já está numa outra relação. Então, são violências que já passaram. Mas ajuda naquilo que o Matias falou, para não ter reincidências. A gente pode evitar que esse homem faça violências com outras mulheres. Então, acaba sendo útil nesse sentido. E a demanda espontânea? A demanda espontânea, elas são homens que nos procuram. Às vezes é um homem que está... A companheira que pressiona, às vezes a filha, né, tem um homem lá que procurou a gente, porque as filhas diziam para ele que ele era machista. E aí ele foi lá para procurar e tentar entender o que é o machismo. Tem companheiras que às vezes faz o marido participar do grupo de homens, então tem a demanda espontânea. E tem a medida protetiva. A medida protetiva, ela tem a vantagem da violência ter acontecido muito recente, então são às vezes dentro de um mês, ou até 15 dias, teve a violência, esse homem comparece, só que a gente consegue menos adesão. Existe toda uma controvérsia legal se a medida protetiva ele é obrigado a ir no grupo de homens ou não. Tem uma discussão aí, tem vários pontos. Então, esse homem, sempre que ele chega lá, ele pergunta para nós, mas eu sou obrigado a participar do grupo de homens? Aí a gente fala para ele, olha, você tem que procurar um advogado. Você procura um advogado porque nós aqui não somos advogados, né? Então, você procura, mas a gente não diz que ele não é obrigado a vir. Mas, legalmente, muitas vezes o advogado fala para ele, não, você não precisa ir. Né? Ou então pede lá para a companheira tirar a medida protetiva. Então a gente consegue uma adesão muito baixa desses homens. A gente não consegue ficar muito tempo com eles. Ainda assim é melhor do que nada. Eu acho que se ele frequentar 1 ou 2 grupos, é melhor do que não ter ouvido sobre isso. Né? A gente tem 2 grupos que a gente faz por chamada de WhatsApp. Essa chamada coletiva que a gente faz com câmera, né, pelo WhatsApp, a gente tem 2 grupos que é assim, que são homens que têm dificuldade de entrar, de acessar a internet, de entrar em plataforma. Então, 2 grupos por WhatsApp. São grupos menores, porque o WhatsApp só cabe 6 pessoas na sala, 6 ou 8, né? Acho que cabe 8 pessoas na sala. Então, são 2 facilitadores, só cabem 6 homens ali, naquele grupo. A gente tem um grupo online de homens que estão em medida protetiva de uma vara lá do Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro eles implantaram o grupo de homens, em todas as varas tem grupos de homens. E eles fazem um tempo de 6 meses, eles fazem o grupo de homens no Rio. É um período legal, que eu acho. Só que a demanda deles é muito grande, e quando abriu essa questão da medida protetiva, eles não conseguem atender a demanda. Os grupos de homens que eles têm não dá conta. E aí esse pessoal procurou a gente, e a gente fez uma parceria com eles, assim, porque a gente trabalha, todos esses grupos nossos, esses 8 grupos online, a gente trabalha com um grupo de WhatsApp. Então a gente insere esse homem num grupo de WhatsApp, na horário da reunião o link é colocado nesse grupo e ele acessa. E lá com esse pessoal do Rio a gente fez um acordo para eles montam o grupo, montam esse grupo de homens, aí depois me coloca no grupo para a gente fazer esse processo das reuniões. Então a gente atende esse grupo lá então, do Rio de Janeiro, todos de medida protetiva, então tem esse problema. Medida protetiva são grupos que a gente não consegue fazer os 20 encontros com eles. A gente consegue 6 encontros, 5 encontros, mas não consegue os 20. E a gente acabou abrindo também um grupo de mulheres, porque muitas mulheres nos procuram, quer se aproximar do programa, e a gente acha que é importante a gente não perder essa demanda. Porque são mulheres que talvez não fossem procurar o movimento feminista, ou o curso de promotoras legais populares, talvez mulheres que não procurariam isso, mas procuraram por algum motivo e agora José. Então a gente acabou criando, então, tem algumas feministas que estão com a gente,
tem algumas pessoas muito boas, assim, umas feministas super referência, né, no país, que fazem um pouco esse grupo de mulheres. Então, elas organizam um grupo de mulheres, que é um grupo online, que acontece quinzenal. E quando a gente tem algum caso de uma mulher que é condenada por ter agredido a companheira, ou por ter agredido uma outra mulher, né, às vezes a gente encaminha essa mulher para esse grupo também. Então, a gente já teve vários casos de mulheres que vão ali obrigatórias também, com obrigação legal, né? Mas a maioria vai por demanda espontânea mesmo. A gente está tendo uma experiência muito legal agora em duas cidades, né? Santa Branca e Pindamonhangaba, que a gente está fazendo uma modalidade assim. Os homens estão lá presenciais. Então, os homens estão ali, só que a gente entra pelo telão. Então, tanto em Santa Branca quanto em Pinda, a gente está fazendo isso e está sendo bem legal. A experiência está sendo muito boa também. E os facilitadores entram pelo telão. Em Santos, a gente tem o Reginaldo Bombini, que é um parceiro nosso também, que ele acabou criando um programa próprio, né, o Diamar, que a gente chama. Então, tem o Diamar em Santos e o Diamar em Diadema. São os programas que o Reginaldo... Só que está na mesma ONG. Como eu disse, Entre Nós, né, que é essa ONG, o Diamar, toda a parte legal é feita pela ONG. Então, apesar de ter nome diferente, é a mesma atuação. Então, eles fazem, tanto em Santos como em Diadema, um grupo virtual também. Em Pirajuí, é uma cidade do interior de São Paulo, que a gente teve um grupo lá, que a gente implantou e agora José lá, com esse nome mesmo, e agora José, só que municipalizou. Então, o município fez, e o município que toca o programa, com funcionários do município, então tem vida própria. Que isso também acontece muito com a gente. As prefeituras de algumas cidades contratam a gente para implantar o grupo de homens. Mas não para a gente executar. A gente implanta, dá a formação para a equipe e a equipe continua. A gente só faz a formação e passa a metodologia, né? A gente passa a nossa metodologia para esses grupos. Então, isso já aconteceu em Arujá, a gente fez isso, implantou o grupo de homens. Nessa semana, a gente está aplicando em Bauru, a gente está implantando o grupo de homens lá em Bauru. Então, já são prefeituras que chamam a gente para implantar. Mas não é a gente que vai executar, é a própria prefeitura. Que mais? As cidades que a gente tem parceria diretamente com o fórum. Então, alguns juízes e promotoras nos procuram para a gente fazer parceria diretamente com a juíza, que não é pelo município, mas é diretamente com o fórum. E aí a gente tem parceria, então, com o juiz de Andradina, de Mirandópolis, São Manuel, Ferraz de Vasconcelos, Santa Branca e Santo André. Então, são as cidades que a gente tem parceria diretamente com o fórum. A parceria com o fórum, o que a gente negocia com a juíza? Cada cidade que tem a vara criminal, ela acaba tendo um fundo, que é um fundo de penas pecuniárias. Então, assim, são alguns crimes que o homem comete, ou uma mulher, né? Alguém comete um crime e a pessoa paga em pecúnia. A Lei Maria da Penha você não pode pagar a Lei Maria da Penha em pecúnia, mas tem vários crimes que pode. Então, entra e a gente pede para... A gente cadastra a ONG nossa nesses sites, né, do TJ, e começar a receber essas penas pecuniárias dessas cidades. Então, essas cidades aí são cidades que a gente recebe as penas pecuniárias. Ferraz de Vasconcelos, a gente tem o grupo, tem homens que estão online, mas a gente tem um grupo presencial. Tem um grupo presencial porque a gente tem um facilitador nosso que mora em Ferraz, então ele falou, eu posso fazer o grupo lá em Ferraz. Então ele vai. E o Anderson também, o defensor, né, o Anderson vai também lá como facilitador nesse grupo de Ferraz. Santa Branca, a gente tem aqueles dois modelos, tem homens que estão totalmente online e tem esses homens que estão lá, eles presenciais, que eles fazem lá no auditório do júri mesmo, lá na própria auditório, e a gente entra pelo telão. Em Santo André, a gente tem presencial e online também. Tem os dois casos. A gente está com 135 homens por semana. A gente está agora olhando, somando todos esses grupos, são 135 homens que a gente está nesse momento. Metodologia. Então, o grupo é aberto e permanente. Então, os homens entram, fazem 20 encontros e saem. Então, estão misturados. Então, tem homem que está no primeiro encontro, tem homem que está no terceiro, no quinto, tem homem que de várias cidades diferentes, está tudo misturado. É uma vez por semana, 2 horas de duração.
um pouco isso aí, juntando, sabe? Nessa tabela tá junto o Diamar, né, do Reginaldo, e o agora José juntos, que a gente dá opção. Às vezes que tem um homem que é lá de Santos, mas ele queria fazer num horário que o Reginaldo não tem esse horário lá de grupo dele. Então esse homem vem para nós, e às vezes tem um homem nosso que a gente encaminha lá para o Reginaldo fazer o grupo com eles. Então a gente tem grupo de segunda-feira, 19 às 21, terça-feira, 9 às 11, quarta-feira, 19h30 às 21h30, quinta-feira, 9 às 11, quinta-feira, 18 às 20, que é os presenciais, né? Então são os horários que a gente tem grupo de homens. Esse aqui é um pouco o curso de paternidade que a gente faz, até o Matias falou também. É uma parceria que a gente tem com o Sindicato dos Bancários, que tem uma lei que chama Empresa Cidadã, que está até citada, que está tão pequenininho, que essa empresa Lei Cidadã, a empresa pode aderir para essa lei, que o homem passa de ter 20 dias de licença paternidade. Então, ao invés de ter 5 dias, ele passa a ter 20 dias. Só que para ele ter direito a esses 20 dias, ele tem que fazer um curso de paternidade. Então, a gente fez essa parceria com o Sindicato dos Bancários, e um bancário, então, quando ele vai ter filho, ele vai ser, está grávido, né? Aí ele faz inscrição nesse curso. A gente tem 3 datas fechadas. Em março, 18 a 25 de março, 12 a 15 de agosto e 28 a 31 de outubro. Então, temos nessas datas, as pessoas se inscrevem nos sindicatos bancários e fazem o curso. E traz um pouco aquilo, né, que o Matias falou. É impressionante a gente pensar a falta de informação que nós temos sobre cuidado. A gente não é preparado, né? Nem as mulheres são preparadas para ser mãe. As mulheres também não têm informação nenhuma, né, de parto, de questões para ser mãe. E nós, homens, também não temos informação nenhuma sobre ser pai. Então, é um curso só de 4 dias, 4 noites, a gente fica 2 horas por noite. E a devolutiva desses homens é muito bonita de ver. Mas essa ausência total de informação que eles tinham. Então, esse é o curso. Essa aqui são as 20 oficinas que a gente faz. A gente faz 20 oficinas. A gente tem um roteiro. Cada oficina dessa, a gente tem um roteiro. Ele tem assim, o passo a passo de como desenvolver aquela atividade. Cada uma tem início, meio e fim nela mesma. Então, a oficina termina ali. Ela começa, a gente executa e termina. E são esses 20 temas que a gente trabalha. O significado de ser homem, divisão de tarefas masculinas e femininas, profissões masculinas e femininas, como nos tornamos homens, os efeitos do nosso modo de ser homens, a violência nos jogos infantis, a luta pela vida, violência contra a mulher, é possível uma vida menos violenta, a discriminação exercida pelos homens, a discriminação sofrida pelos homens, minha vida de João, coisas de homem versus coisas de mulher, nasce um bebê, estereótipos em debate, a honra masculina, comportamento de risco, não violência ativa, diversidade sexual e violência sexual. Então, são esses 20 temas que a gente aplica. Então, o homem pode, quando ele entra no grupo, ele pode estar em qualquer uma dessas. A gente pode estar dando a 14, oficina 14. Ele entra, vai fazer a oficina, aí na semana seguinte vai ser a 15, a 16. Quando chegar na 20, ele vai fazer a primeira. Então, os homens entram, passam pelas 20 oficinas e saem. Então, é esse o sistema que a gente trabalha. O fato de ter assim, esse roteiro é legal porque os facilitadores já deram essas oficinas várias vezes. A gente tem facilitador que está com a gente há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, né, que tem facilitador que está com a gente. Então, ele já aplicou essa oficina várias vezes, então ele já tem um domínio daquele tema. Quando ele fala da oficina, ali todo mundo já sabe, que nem na supervisão, né, que a mesa fala assim, eu apliquei a oficina 14. Então, quem está ali no grupo, todo mundo já sabe como é a oficina 14, um pouco do que ela vai suscitar. Então, tem algumas facilidades a gente trabalhar com esses temas fechados. Está acabando, gente. O grupo é muito heterogêneo, então. O homem mais novo que a gente já teve mais novo, aí eu pus 20, mas a gente já teve meninos. A gente atendeu alguns meninos na Fundação Casa também, internos. Foi muito legal, porque assim, a gente conversou com a Fundação Casa e os meninos lá de dentro participavam da reunião. Ele entrava virtualmente por um computador cedido para ele. Ele entrava virtualmente e participava do grupo. Então, a gente teve 2 casos de meninos com 17 anos que frequentaram o grupo de homens. E o mais idoso tinha 95 anos. Estava ali porque tinha praticado violência contra a mulher. Categorias profissionais já teve de tudo também, já teve de tudo. A gente tem psicólogo que passou por lá, assistente social que já passou por lá,
guardas municipais, advogados e pessoas da população em geral. Então a gente já tem bastante. Então os recursos variados, os recursos internos são muito variados, então depende muito da habilidade do facilitador, da facilitadora ali, para conseguir dialogar com esse homem, de alguma forma sensibilizar ele, achar a brecha que ele vai dar para nós, para a gente entrar na sensibilização dele. Depende muito, né, dessa habilidade. A gente fez uma discussão esse ano, que teve uma juíza que nos procurou, para a gente pensar, né, se a gente poderia incorporar os crimes de racismo e de injúria racial no Iagora José. A gente avaliou que o nosso modelo não dá conta, que teria que ser um outro programa, um outro grupo, só para discutir a questão de racismo, mesmo porque a gente ia ter mulheres também frequentando esse grupo de racismo. Então, não tem nada, assim, até conversando com o Davidson, né, sobre isso, ele falava assim, é bom que tenha homens brancos falando, essa discussão é bom, que você vai conversar com outro homem branco, né, então ele vai te ouvir mais. É a mesma coisa com os homens também. A gente faz o grupo de homens, e o fato de ter uma mulher ali falando com ele pode ser positivo, e o fato de um homem também ser positivo. E atender os homens e mulheres que cometem injúria ou racismo, né? Mas teria que ser um outro programa, a gente chegou nessa conclusão. Teria que ser um outro programa com esse foco mesmo do machismo para fazer essa discussão. Contato, quem quiser falar com a gente. É isso, gente. Obrigado. Obrigada, Flávio. Muito importante todas as informações. Alguém tem alguma pergunta? Se alguém quiser vir aqui na frente perguntar. Boa tarde para todo mundo. Eu sou o Leonardo, sou defensor público. Eu queria fazer uma pergunta, até a posição do Flávio, acho que já dá para imaginar, talvez, por um comentário que ele fez, mas queria ouvi-lo também a todo mundo na mesa, sobre essa lei recente que aumentou razoavelmente as penas dos delitos em contexto de violência doméstica, né? Que expectativas que vocês têm para essa lei de consequências, reflexos e para esse tipo de trabalho de discussão com homens, né? Se de alguma forma vocês acreditam que uma tendência seria mais ajudar, mais piorar, ou o que nós, defensores, enfim, né, para nossa prática de defesa, a gente costuma já ter bastante uma visão até mais voltada para o abolicionismo, né, como até o Flávio comentou, a gente sempre vê com bastante assim cautela qualquer coisa que envolva mais punição penal, né? Mas gostaria de ouvir vocês, têm outras formações, né, vêm de outras áreas, né, que têm essa experiência ali com esse tipo de atividade de reeducação, como até a expressão que você achou que pode ser interessante, né? O que vocês imaginam que pode ter de reflexos, né? Até o Flávio mencionou, muitos casos chegam a partir de sursi, tem um aproveitamento bom, né? Com essa lei nova, inclusive, muitos dos crimes ficam com penas mínimas de 2 anos, o que a princípio excluiria o sursi, né? Então, gostaria de ouvir de vocês, quem puder comentar, por favor. Obrigado. Bom, eu vou começar, depois eu passo. Eu acho que não ajuda. Eu acho que você mais punição, ela é mais uma cultura que a gente tem, essa cultura no país, uma cultura punitivista, né, que quer lá que a pessoa pague com sofrimento. Então eu acho que ele não ajuda. Eu acho que não ajuda. A gente até algumas medidas que eu fico preocupado também, que é essa coisa de criar um banco de dados do agressor, da gente, porque às vezes a gente quer que esse homem se responsabilize, e depois ele não passa a ter relações menos machistas, né? A gente quer que esse homem se mude mesmo o jeito dele ser. E se você estigmatiza esse homem, essa coisa de não pode passar em concurso público, você, de certa forma, usa medidas punitivistas que não vão ajudar. Eu não acredito que vai ajudar. E até tem uma coisa interessante nessa questão do racismo, né, que é bem interessante isso, que uma vez a gente avaliou, eu não sei como é a experiência da Isabela no coletivo, mas a gente lá no Iagora José tem poucos homens negros, um número pequeno de homens negros. E a gente uma vez, a gente conversou com a
eu fiz uma reunião com a doutora Tereza, né, que é a nossa juíza, e aí a gente chamou algumas mulheres do movimento negro para ajudar a gente a pensar. E elas trouxeram uma coisa muito interessante, que é assim, elas dizendo que muitas vezes a mulher negra não quer fazer a denúncia como pro parceiro, porque ela sabe como que a polícia trata os homens pretos. Então, por ela saber como que eles tratam, então às vezes ela não quer fazer a denúncia com medo que esse homem possa sofrer uma violência da policial. Ou uma outra, a gente falava assim para a doutora Tereza, será que esses homens estão indo para o regime fechado? Será que esses homens pretos não vêm pela pena alternativa? Então, coisas assim que a gente discutiu para pensar nisso. E talvez penas mais severas, muitas vezes vai esconder a violência, em vez de fazer ela aparecer, né? Vai esconder a violência, muitas vezes com medo, né, de prejudicar esses homens pela pena, né? Em vez de fazer um processo restaurativo que vai devolver esse homem para a sociedade de forma mais íntegra, né? Vou tentar ser bem breve, gente. Tem um grande racha no feminismo, que é como esse recrudescimento das leis, na verdade, vai recair sobre alguns sujeitos, e também a gente está chamando isso de um feminismo punitivista, né? Que, na verdade, transforma pouca coisa. Então, na minha leitura, uma lei mais pesada não vai transformar a sociedade. Assim como a gente pode ver que mesmo com a Lei Maria da Penha, que é um importante instrumento, a lei por si só ela não resolve. Inclusive, a gente tem um aumento que não se sabe se é um aumento de casos de violência ou se é um aumento de notificação, porque as mulheres estão mais educadas nos seus direitos, né? A educação de direitos é muito potente, as campanhas e tudo mais. Então, acho que inclusive, lancei isso para o grupo uma vez. Vocês acham que um crime, um cara ser condenado por racismo, faz ele ser menos racista? Então, se você não tem um trabalho ressocializante com o sujeito, não é porque a gente tem uma lei, embora ela possa ter um efeito simbólico, um efeito de ter ferramentas, mecanismos, ela, por si só, não vai resolver o problema. Então, se tem mais lei que vai encaminhar para grupos reflexivos, legal. Agora, se é só uma perspectiva de tornar a pena mais agravada, né? Enfim, acho que é só realmente essa sanha punitivista que Flávio trouxe. Também fiquei pensando numa coisa que o Flávio trouxe sobre essa coisa do sursis, né? Que a gente tem também um desafio aí, que muitos homens chegam, isso também é questionado, por ser uma antecipação da pena, esse encaminhamento, mesmo que seja uma alternativa penal, né? Então, tem muito homem que chega puto no grupo, sem ter sido ainda condenado, porque fala, ninguém me ouviu, ninguém sabe o que aconteceu, e eu já estou aqui. E a gente ouve isso em um certo lugar. De fato, tem uma resistência que é por não ser ouvido no processo, né? Então, ainda que seja interessante, até numa perspectiva preventiva e de proteção das mulheres, na medida que esse cara vai estar sendo acompanhado, a gente tem um pouco um paradoxo aí, né? E para finalizar, acho que essa questão da perspectiva racial do grupo, no caso do coletivo, é muito plural, né? A gente tem pessoas que são encaminhadas que uma parte é branca, outra parte é negra, entre pretos e pardos, né? Talvez mais pardos, e ainda temos pessoas amarelas em menor medida, povos originários eu nunca tive conhecimento diretamente, né? Talvez tenham ascendências aí que estão dentro do grupo. E estrangeiros. Os estrangeiros também trazem uma carga nova, né? Então, eu acho que é super necessário, dentro desse nosso currículo, para pensar grupo, que não é palestra, que não é aula, que tem que se trabalhar questões raciais, que tem que se trabalhar com outros temas, porque isso faz parte da experiência desses homens. E achei legal que te procuraram. Fiquei até interessada. Vamos ampliar isso. Precisa pensar nisso, né? Aí, só para dar um exemplo disso que a Isa traz, que para os homens, né, a gente tem uma dinâmica que a gente faz
como fazer para diminuir a violência contra a mulher, né? A gente faz com eles. E quando eles discutem, uma das coisas que eles trazem na apresentação deles, é dizer assim, a gente precisa de leis mais duras. Eles fazem, aí a gente fica olhando para eles, mas vocês não estão aqui por causa da lei. O que você quer que a gente faça com vocês? Né? Dá algumas ideias para a gente fazer coisas mais duras com vocês aqui, né? Porque é impressionante que assim, representa a sociedade, né, brasileira, como que a gente quer que a pessoa sofra ali, né? Também não tenho, eu concordo com vocês dois, não tenho muito a acrescentar nessa questão antipunitivista. Acho que só queria falar um pouquinho da perspectiva interna. Eu sou da defensoria, né? Acho que um desafio que a gente tem a enfrentar é um pouco uma certa visão, e aí eu também nem sei dizer exatamente, mas é uma certa visão de que, para o defensor criminal, se ele puder fazer com que o seu usuário não receba nada, né? Então ele prefere. Então até o grupo reflexivo seria uma espécie de condenação que o defensor criminal quer evitar, se possível. Então a gente tem um pouco dessa talvez um convencimento a fazer, não sei, uma sensibilização, um debate até interno, e talvez seja por isso ou não sei, estamos pensando aqui em voz alta, né? Que existam mais grupos reflexivos no TJ, por exemplo, do que em defensoria, apesar de, como a doutora Luciana falou, a gente já tem essa experiência em 4 defensorias, né, no Brasil, mas talvez isso seja mais comum no TJ por conta disso, de que ainda existe uma visão de que grupo reflexivo é pena, ou faria parte de pena, ou teria algo a ver com isso. E acho que não, a gente está tentando, inclusive, fazer esse debate para começar a circular dentro da Defensoria de São Paulo essa outra visão, né? Uma visão um pouco diferente. Mais alguma pergunta? Boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Alisson. Sou defensor público aqui também do Estado de São Paulo. Queria primeiramente parabenizar a mesa aí pelas iniciativas e pelas falas. E também queria fazer uma pergunta que é um pouco jurídica, mas eu deixei para hoje, para fazer aqui à tarde, que eu queria a visão de outras áreas do saber, que eu acho que a gente, defensor, atuante na área jurídica, a gente fica muito engessado nas nossas caixinhas. E aí eu queria ter a visão de vocês, que são de outras áreas, e poderiam trazer essa ótica mais interdisciplinar. Que é uma coisa que me inquieta um pouco no meu dia a dia, na minha atuação criminal, que eu sou defensor criminal, principalmente em relação à defesa do réu no processo criminal de violência doméstica. Que assim, são processos que geralmente não têm testemunhas, é a palavra da vítima contra a palavra do réu, e como compatibilizar os limites éticos da ampla defesa do réu com essa perspectiva de gênero também de proteção da vítima. Aí eu queria ter uma visão de vocês sobre essa problemática. Podemos estender umas 2 horinhas, quem sabe, a gente, para tentar... É exatamente isso que eu estava tentando falar, assim, acho que a minha fala anterior foi exatamente a respeito dessa problemática, que a gente encontra internamente o que é bom e ruim, porque eu vejo que a defensoria, ela já está, digamos assim, por estar fazendo a defesa do réu, ela já é a instituição mais progressista do sistema de justiça, digamos assim, né? Então esses discursos antipunitivistas, elas têm uma entrada muito maior na defensoria do que qualquer outra instituição do sistema. Então eu acho isso, assim, como que a gente vai compatibilizar? Eu não sei mesmo, assim, como que a gente vai compatibilizar essa visão de que acho que a gente vai ter que começar a fazer esse debate de que o grupo reflexivo não é pena e que eu não sei, a gente vai ter que pensar mesmo sobre isso, porque eu entendo a lógica do defensor criminal que está lá todo dia vendo aquela instituição, né, hiperpunitivista, colocando moedor de carne mesmo, né, vai tudo para a prisão e tal, e vocês fazendo um enfrentamento muito importante em relação a isso. Agora eu não sei como que a gente vai descolar ou como que a gente vai refletir de maneira diferenciada. Vou ver se os meus colegas aqui conseguem ajudar a gente a pensar. No caso, o réu que cumpre medida de segurança,
ele participa desses programas também ou não? A gente tem vários casos, e a gente tem casos que chegam, esses casos, e a gente às vezes recebe alguns casos de pessoas que estão sendo intimadas. A gente só tem assim, chega de alguma... A gente recebe também, de Santo André, tem chegado para nós bastante da vara de infância e adolescência, alguns casos para nós. Que são assim, a gente nem sabe não dizer, né? Que antigamente a gente tinha até um pessoal lá de Andradina que até colocou um campo assim, sursis, medida protetiva, né? A pessoa tinha que sinalizar. E aí, nesse caso, não, está chegando intimação. A pessoa está sendo intimada a participar do grupo, mas a gente ele não sabe nem, ele deve estar isso, ele foi intimado, ele não foi ainda condenado, ele está em processo e o juiz determinou que ele compareça ao grupo, né? Um pouco é isso. Eu acho assim, necessária essa discussão, que eu já vi também, eu já teve falas para mim que o pessoal vai chegando para a gente e fala, olha, o defensor lá de tal cidade, ele tem dificultado a vinda dos homens para o grupo reflexivo. E a gente fala, puxa, né? E justamente a defensora que a gente acredita que está a visão mais próxima da gente, né? Está mais alinhada, e aí o homem não chega no grupo de homens. Porque é isso, que o grupo, de fato, ele é uma pena. De fato, o grupo é uma pena nesse sistema nosso. Só que, como disse a Paula, né? A Paula do Coletivo Feminista, né? Que o mestrado dela era a pena que vale a pena, né? Era a pena que vale a pena. Então, porque, de fato, esse grupo faz bem para os homens. Faz bem. Os homens todos saem de lá dizendo que saíram melhor do que entraram. É um discurso comum. Então, faz bem para eles. Mas isso ser classificado como uma pena é o que o sistema jurídico nosso permite fazer, né? Permite a gente fazer. Mas, no caso, assim, como a gente sabe que tem esse benefício para os homens, para nós, a gente queria que isso fosse obrigatório em tudo, né? O nosso desejo é que tivesse um decreto assim, olha, a escola, ensino médio, vai ser obrigatória fazer aulas de gênero e de masculinidade no ensino médio. Que as pessoas fizessem lá, pegasse esse aluno lá dentro, que é obrigado a assistir a aula, né? A gente fazia lá dentro com ele. Porque como é o único instrumento que a gente tem para fazer essa transformação, né? Mas eu sei que o sistema legal nosso hoje não tem toda essa flexibilidade, né, que a gente precisaria. Mas não sei se... Eu concordo muito com o que trouxe o Matias, né, pensando que também talvez faça parte fazer essa discussão, pensando numa reflexão sobre o grupo reflexivo como alternativa penal, né. Acho que tem também isso sendo discutido bastante. E acho que tem uma coisa que se cola também ao que estava na apresentação do Matias, que é pensar o grupo como prevenção, né? E prevenção que não está associada necessariamente à sua pena, né? Por isso seria aberto a outros espaços, né? Não é algo que já vai estar jogando o sujeito numa pena, mas socializando ferramentas para como ele pode passar pelo mundo de uma maneira menos danosa, não só para as mulheres, né? Isso é interessante. Quando o cara é encaminhado para esse espaço, ele vai entrar em contato com coisas que são benéficas para ele mesmo, no sentido de saúde mental, né? Esse cara que está acompanhado por um defensor vai estar tendo um acesso não só a vamos te punir por isso, né? Mas há um instrumento que é algo que faz parte de uma assistência também, em algum sentido, né? Se a gente for pensar. Então, acho que tem esse lado e do nosso lado, enquanto facilitadores, também pensar que a gente faz um pouco de educação e direitos dentro dos grupos, né? Então, no grupo, a gente explica por que eles falam atrocidades da Lei Maria da Penha, né? E a gente fala por que é esse processo. A gente pode pensar como melhoraria a Lei Maria da Penha, na sua opinião, mas por que a gente diz que é um crime às escuras? Por que a fala da mulher vale tanto? Mesmo que vocês possam ter questões, mas mostrar um certo histórico de como foi trazida a Lei Maria da Penha, virou a Lei Maria da Penha, por um contexto específico, com dinâmicas específicas, e se com você foi diferente, existem milhares de mulheres mais que foram mortas porque era nesse contexto. Então, também fazer eles terem essa percepção de entender, não só se aplicar a Lei Maria da Penha, mas saber de onde ela vem, e saber que ela, isoladamente, também não é suficiente,
né? A gente sempre leva eles para esses lugares. A gente sabe que não é suficiente, mas ela é uma parte necessária hoje quando a gente olha para as estatísticas de violência. Então tem uma certa... Esse reflexivo vem nesse lugar também de compreenderem os direitos e compreenderem essas ferramentas, esses instrumentos, né? Até tem um exemplo que eu gosto de usar quando a gente estava discutindo lei com eles, que eu acho bem legal, que a gente diz assim para eles, que tem aquela lei que obriga a gente a pôr nossos filhos numa cadeirinha. Tem uma lei que obriga. Então, se você for pego, se a criança solta no carro, você pode levar uma multa por causa disso. Muitos pais e mães colocam a criança por causa da lei, né? Não coloca com medo de que tem um acidente, não. Coloca por causa da lei. Mas olha que interessante, quando foi aplicada essa lei, no ano seguinte, deixou de morrer 11 mil crianças em acidente de carro, por causa dessa lei. Né? É uma coisa impressionante de pensar. Ninguém, pai e mãe, acha que a criança vai morrer, né? Deixa a criança solta no carro, mas não pensa nisso. Mas deixou de morrer 11 mil crianças por causa de uma lei. Então, aí a gente fala para eles da Lei Maria da Penha, fala, olha, quantas mulheres será que a gente não deixou de morrer por causa da lei que existe hoje? Ninguém acha que vai cometer feminicídio, né? Nenhum homem acha que vai matar a companheira. Só que matam, né? A maioria dos réus são primários, né? A maioria dos réus de feminicídio são réus primários. Mais alguma pergunta? Então, pessoal, obrigada por terem vindo, obrigada por terem topado aqui estar com a gente. E até mais. Vamos tentar fazer mais eventos como esse. Obrigada.